Olá, meus amigos. Este sábado, 5 de setembro de 2020, eu quero parabenizar um velho amigo que está completando 55 anos. Nós tivemos uma íntima convivência nesse mais de meio século aí. Vivemos grandes momentos juntos, momentos dolorosos também. E presenciamos juntos grandes momentos do futebol brasileiro, golaços, grandes craques, uma tragédia, entre aspas, evidentemente. Simplesmente trata-se do estádio que eu mais fui na vida, o Mineirão. Estádio Governador Magalhães Pinto. É melhor falar Mineirão, né? Foi o primeiro daqueles estádios que se construíram na época da Arena, da época da ditadura. Inaugurado em 5 de setembro de 1965, com o jogo entre Seleção Mineira e River Plate. A Seleção Mineira venceu por 1-0 um gol do volante atleticano Buglé, José Alberto Buglé, que depois jogou no Santos, jogou no Vasco, jogou no América Mineiro, fez história no futebol, mas é o autor do primeiro gol da história do Mineirão. Uma seleção mineira que tinha jovens, garotos começando no futebol, como o próprio Buglé, a dupla Tostão e Dirceu Lopes, a dupla que está começando a aparecer no Cruzeiro. Então era uma seleção irrespeitável, um pouco baseada na seleção que tinha sido campeã brasileira de seleções 2 anos antes, mas já incorporando alguns jovens valores. Nesse estádio eu vi grandes momentos, grandes times, o primeiro deles o Cruzeiro, do Tostão, do Dirceu Lopes, do Piazza, do Natal, do Raul, aquele Cruzeiro inesquecível de um toque de bola maravilhoso. Depois eu vi um futebol do Atlético Mineiro, do Reinaldo, do Cerezo, do Paulo Isidoro, do Marcelo também, que tinha um toque de bola espetacular. Não ganhou um título forte, merecia um título forte no futebol brasileiro, como havia conquistado aquele Cruzeiro, que foi campeão da Taça Brasil de 66, com aquela goleada de 6-2 sobre o Santos no primeiro jogo final, no Mineirão, e 3-2 depois, uma semana depois, no Pacaembu. Mas eu vi grandes jogos do Atlético, do Reinaldo, do Cerezo também. Foi um time que me encheu os olhos muito também. Vi um bom América também, um grande América em 73, dirigido pelo Fantoni, que tinha o Spencer no meio de campo, o Juca Show, o Pedro Omar. Alguns saíram para outros clubes, o Pedro Omar foi para o Flamengo, inclusive, o Neneca no gol. Era um time que também fez algum sucesso no Brasileiro de 73. E grandes momentos, né? A seleção brasileira jogou algumas vezes no estádio. Tem a grande tragédia da história do futebol brasileiro, tirando a finalíssima da Copa de 50, Brasil-Uruguai, foi Brasil e Alemanha, semifinal da Copa de 2014, 7-1 para a Alemanha. O maior desastre da história do futebol brasileiro. Desastre, né? Eu não estava nesse jogo, eu estava editando o Estado de Minas, a quilômetros dali, né, no bairro dos Funcionários, em Belo Horizonte. Então eu não fui a esse jogo, mas presenciei também. E fiquei consternado, envergonhado, surpreso também por tudo ali, toda aquela mistura de sentimentos negativos que aquele jogo gerou. Voltando, morando de volta em São Paulo, não tenho ido mais ao Mineirão, tenho ido poucas vezes. Foi uma vez esse ano, veio um Cruzeiro e América pelo Campeonato Mineiro. Tenho ido poucas vezes, mas sempre guardo no meu coração esse estádio em que eu aprendi e consolidei uma paixão pelo futebol que depois virou uma profissão. Quantas vezes profissionalmente eu não fui naquele estádio ali, enviava matérias para ali, para a sucursal, para o Jornal do Brasil, eu era repórter da sucursal, muitas vezes. Então eu tenho uma história também no Mineirão. Mais de meio século, foi o estádio a que eu mais compareci na vida, que eu presenciei grandes craques, esses todos citados aí. O Pelé jogou ali, o jogo seguinte ao 10º gol foi ali contra o Atlético Mineiro, e que ele tenizou com o pé no cimento e colocaram uma placa na entrada do estádio com a frase "dedico esse gol às criancinhas". Um jogo contra o Atlético Mineiro que o Santos perdeu por 2-0 e o Pelé foi expulso pelo Armando Marques, não podia deixar de aparecer ali o Armando Marques nessa circunstância. Então, em grandes momentos, grandes nomes do futebol brasileiro. Garrincha jogou ali, jogou uma vez pelo Corinthians contra o Cruzeiro, jogou pelo Botafogo contra a Seleção Mineira em 65 e pelo Corinthians contra o Cruzeiro em 66. Fez até um gol. Ele fez um gol ali, um dos poucos gols, acho que 3 gols que ele tem na história do Corinthians. Um foi no Mineirão contra o Cruzeiro, uma vitória de 2-1. Então, os maiores craques da história do futebol brasileiro, desde então, o Zico, quantos gols não fez ali no Atlético, porque o Zico tem a particularidade de não ter feito gol no Cruzeiro. Fez gol pela seleção brasileira. Então o Falcão jogou ali, partidas excepcionais, né? Vários jogadores, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Rivelino. Rivelino levantou uma taça ali, deu um título ao Corinthians ali, a Taça do Povo, em 71. O Corinthians ganhou do Internacional por 1-0, o gol do Rivelino de falta. O Corinthians deu uma falta olímpica. O Gerson, quantas vezes o Gerson fez grandes jogos ali? Um Manga no gol, Figueroa, Pedro Rocha. Então é craque que não acaba mais. Craque que não acaba mais. Beckenbauer, o Bayern decidiu o título mundial ali com o Cruzeiro em 76. 0-0, o Bayern foi campeão do mundo ali.
O Cruzeiro era o canto do siso daquele time do Zezé Moreira, tinha sido campeão da Libertadores, Jairzinho jogando pelo Cruzeiro. Né? O último jogo do Jairzinho com a camisa do Cruzeiro, inclusive. Né? Então foram craques e mais craques incontáveis. Se fosse numerar todos eles aqui agora, eu ficaria o resto do dia. Então, a este estádio do meu coração, que faz 55 anos, outros tantos 55 de sucesso, pelo menos. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Voltarei mais tarde com comentários sobre os jogos deste sábado, abrindo a 8ª rodada do Brasileiro. Um abraço, fique com a gente.